Lição 15. Se dois concordarem. O poder da oração em unidade. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Mateus capítulo 18, verso 19 e 20. Uma das primeiras lições de Nosso Senhor em sua escola de oração foi: não ser visto pelos homens. Entre no seu quarto secreto, fique sozinho com o Pai. Depois de nos ensinar que o significado da oração é contato pessoal e individual com Deus, ele nos traz uma segunda lição. Você não precisa somente de um lugar secreto, mas também de oração pública junto com outros irmãos. E ele nos dá uma promessa muito especial para a oração de 2 ou 3 que concordam acerca do que pedem. Como uma árvore tem sua raiz escondida na terra e seu tronco crescendo à luz solar, o mesmo se dá com a oração para seu pleno desenvolvimento. Ela precisa do lugar secreto, onde a alma tem seu encontro a sós com Deus, e da comunhão pública com aqueles que descobrem no nome de Jesus seu lugar de encontro comum. A razão por que isso deve ser assim é evidente. O vínculo que une um homem com seu semelhante não é menos real e íntimo do que aquele que o une com Deus. Ele é um com eles. A graça renova não somente nosso relacionamento com Deus, mas com os homens também. Não apenas aprendemos a dizer meu Pai, mas também nosso Pai. Nada pareceria mais estranho do que filhos de uma família que somente encontrassem o Pai separadamente, mas nunca se reunissem para expressar seus desejos ou seu amor. Os cristãos não são apenas membros de uma família, mas de um corpo. Assim como cada membro do corpo depende um do outro, e a ação completa do Espírito que habita no corpo depende da união e cooperação de todos, assim os cristãos não podem gozar a bênção completa de Deus, preparada para ser transmitida por seu Espírito, a menos que a busquem e recebam por meio da comunhão uns com os outros. É pela união e comunhão dos crentes que o Espírito pode manifestar seu pleno poder. Foi para os 120 reunidos juntos em um lugar, e orando em concordância, que o Espírito desceu do trono glorificado Senhor. As características da verdadeira oração coletiva nos são dadas nessas palavras de Nosso Senhor. A primeira é a concordância do que foi pedido. Não basta um consentimento real para haver concordância sobre algo pedido. Tem de haver algo especial, um assunto expressado de forma clara e unida. A concordância tem de ser em toda oração, em espírito e em verdade. Tal concordância deixará bem claro para nós o que exatamente estamos pedindo e se estamos de fato pedindo de acordo com a vontade de Deus e se estamos preparados para crer que temos recebido o que pedimos. A segunda característica é o ajuntamento no nome de Jesus. Mais tarde ainda teremos muito que aprender sobre a necessidade e o poder do nome de Jesus na oração. Aqui o Senhor nos ensina que o nome tem que ser o centro da união pela qual os crentes se reúnem, o laço da união que os torna um. Assim como um ar contém e une todos os que vivem nele, torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. O nome é tão real para aqueles que o compreendem e nele creem, que reunir nesse nome é ter o próprio Jesus presente. O amor e a união de seus discípulos atraem Jesus de forma infinita e irresistível. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. É a presença viva de Jesus pela comunhão de seus discípulos que amam e oram, que traz poder à oração em que há concordância. A terceira característica é a certeza da resposta, ser-lhe-á concedida por meu Pai. Uma reunião de oração para manter a comunhão espiritual ou para buscar a própria edificação dos crentes pode ter sua utilidade, mas não era este o propósito da recomendação do Senhor. Seu desejo era que ela fosse um meio de obter resposta segura e específica à oração. Uma reunião de oração sem resposta é reconhecida, a oração deve ser uma anomalia.
Quando alguém de nós tem desejos específicos a respeito dos quais nos sentimos fracos para exercer a fé necessária, devemos buscar força na ajuda de outros. Na unidade da fé, do amor e do Espírito, o poder do nome e a presença de Jesus agem mais livremente e a resposta com certeza vem. A característica de que houve oração verdadeiramente em unidade é o fruto. A resposta é receber aquilo que foi pedido. Em verdade também vos digo que se lhe há concedida por meu Pai que estás no céu. Que privilégio inefável é o da oração em unidade, e que poder ela pode ter. Se o esposo e a esposa cristãos soubessem que eles estão unidos em nome de Jesus para experimentar sua presença e poder na oração em unidade, se amigos crescem que 2 ou 3 orando em concordância poderiam dar uma ajuda poderosa um ao outro, se em toda reunião de oração o estar junto no nome, a fé na presença e a expectativa da resposta fossem o plano de fundo, se em cada igreja a oração em unidade e eficaz fosse considerada um dos principais propósitos pelas quais os crentes se reúnem, como um dos exercícios mais sublimes de seu poder como igreja, se na Igreja Universal a vinda do reino, a vinda do próprio Rei, primeiramente no poderoso derramamento de seu Espírito Santo, depois de sua gloriosa pessoa, fossem realmente assunto de clamor, unido e incessante a Deus, quem pode dizer que poder bendito viria e para através daqueles que dessa forma concordarem em provar Deus no cumprimento de sua promessa? O apóstolo Paulo nos mostra de forma bem clara como era real a sua fé no poder da oração em unidade. Para os romanos ele escreve: Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Ele esperava como resposta ser libertado dos inimigos e ser próspero em seu trabalho. Aos Coríntios ele escreve: ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito. A oração deles teria uma parcela real em sua libertação. Aos Éfesos ele escreve: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir de minha boca, a palavra. Seu poder e sucesso no ministério fizeram-no depender da oração dos irmãos. Em relação aos filipenses, ele esperava que suas tribulações resultassem na salvação deles e no progresso do Evangelho, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus. Aos Colossenses, ele acrescenta uma exortação para continuarem firmes na oração. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. E aos Tessalonicenses ele escreveu: finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejam livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Fica evidente em todas essas passagens que Paulo se sentia membro de um corpo, dependente de sua simpatia e cooperação, e que ele contava com as orações dessas igrejas para que obtivesse o que provavelmente não conseguiria sozinho. As orações da igreja eram para ele um fator tão real na obra do reino como o poder de Deus. Que poder uma igreja poderia desenvolver e exercer se entregasse a si mesma ao trabalho de oração dia e noite, pela vinda do reino, pelo poder de Deus sobre seus servos e sua palavra, pela glória de Deus na salvação das almas? A maioria das igrejas pensa que seus membros se reúnem com um só, simplesmente para cuidar um do outro e para edificar um ao outro. Elas não entendem que Deus governa o mundo pelas orações de seus santos e que a oração é o poder pela qual Satanás é derrotado. Pela oração da igreja, tem a seu dispor os poderes do mundo celestial. Não se lembram que Jesus tem em sua promessa consagrado cada ajuntamento em seu nome para ser uma porta do céu, onde sua presença seja sentida e seu poder experimentado através do cumprimento de seus desejos pelo Pai. Não podemos ser gratos o suficiente a Deus pela semana abençoada de oração conjunta que a cristandade de nossos dias realiza todo ano.
como prova de nossa unidade e fé no poder da oração conjunta, como uma escola de treinamento para a expansão do nosso coração, para acolher todas as necessidades da Igreja Universal, como uma ajuda para a oração unida e perseverante, em tudo isso seu valor é inestimável. Porém, muito especialmente, como um estímulo para o prosseguimento da oração conjunta, em grupos menores tem sido uma grande bênção, e tornar-se-á ainda maior se o povo de Deus reconhecer o que significa, todos reunidos em unidade em nome de Jesus, para ter sua presença no meio de um corpo unido no Espírito Santo e que reivindica com ousadia a promessa de que o Pai fará com eles de comum acordo o que pedirem. Senhor, ensina-nos a orar.